Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu gostaria, então, de agradecer a presença de todos vocês. Nós vamos dar, então, andamento à nossa série Desafios na Pandemia. São aulas que nós estamos gravando todas as semanas para a nossa plataforma do YouTube, sobre temas polêmicos, temas relevantes em Covid-19. E hoje nós vamos falar de um tema igualmente relevante e polêmico. Uma parte da aula vai ser sobre paramentação e desparamentação no Covid-19 e a segunda parte sobre reprocessamento de máscaras N95. Será que isso é possível? Então, talvez uma pergunta aí até sem uma resposta clara. Gostaria de agradecer a nossa palestrante, a professora Mayra Meneghetti, que é docente da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, e é especialista em controle de infecção hospitalar. Tem vasta experiência nessa área. E agradecer os demais presentes aqui como debatedores, a professora Eluci Gir, o professor Gilberto Gaspar, doutora Jaciara Viana, doutora Júlia Antoniazzi, professor Marcos Feres, professor Paulo de Tarso, professora Renata Reis e a professora Silvia Canini. Todos, alguns médicos, outros enfermeiros, especialistas, alguns intensivistas e outros coordenadores de serviços de controle de infecção hospitalar. Então, é um prazer ter vocês aqui, agradeço muito. E lembrando do formato de hoje, né? Vai ser uma aula de 30, 40 minutos que a gente vai disponibilizar e depois, no final, uma discussão com comentários e perguntas para o palestrante sobre o tema. E todas as quartas, às 20 horas, a gente vai ter um vídeo novo no canal. Esse será disponibilizado dia 27 de maio, às 8 horas. Quem estiver interagindo no momento, poderá fazer perguntas por chat. Nós estaremos online para responder a essas perguntas. Então, agradeço novamente a professora Mayra e convido, Mayra, para apresentar. Você pode começar, assim que você estiver pronta, a sua apresentação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à doutora auxiliadora pelo convite, agradecer a todos os debatedores que se dispuseram a estar participando dessa discussão, dizer que, como a doutora auxiliadora já disse, é um tema bastante polêmico, né, o que nós vamos discutir, que ainda não temos respostas certas, mas eu me propus a fazer uma revisão do que a literatura tem dito em relação a esses temas, tanto a questão da paramentação e a desparamentação, como a questão do reprocessamento e reuso das máscaras N95. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora auxiliadora pelo convite. Também gostaria de agradecer aos debatedores que se dispuseram a estar aqui discutindo esse tema que é bastante controverso, né, na literatura, principalmente nesse momento que a gente está vivendo da pandemia do Covid-19. Então, nós iremos discutir um pouco sobre a questão da técnica da paramentação e de desparamentação na Covid-19, bem como também a questão do uso da máscara N95, o reuso e o reprocessamento. Então, os objetivos dessa apresentação, primeiramente eu falarei sobre uma breve introdução sobre o Covid-19, falaremos também da questão da técnica de paramentação e de desparamentação. Em seguida, discutiremos a questão do uso prolongado e reuso da máscara N95 e, por fim, discutiremos se é possível fazer o reprocessamento dessa máscara. Bom, então a doença por coronavírus de 2019, né, a Covid-19, é causada pelo coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV-2. E é uma cepa que não havia ainda sido previamente identificada em humanos, sendo o início dos casos em 2019, né, no final de 2019, na província de Wuhan. E foi decretada a pandemia em março de 2020, pela Organização Mundial de Saúde. Lembrando que a Covid-19 é uma doença infecciosa e, como todas essas doenças, a gente só
acaba vendo os casos sintomáticos, né, que são a ponta do iceberg, quando, na verdade, nós temos milhares de assintomáticos que acabam transmitindo a doença e, como não tem sintomas, né, acaba que eles transmitem sem até saber que estão transmitindo para outras pessoas. Bom, o período de incubação varia de 2 a 14 dias, no entanto, a média é de 5 a 7 dias. Os principais mecanismos de transmissão são por secreções respiratórias, por gotículas, né, tosse ou espirro, o contato pessoal próximo e também toque em superfícies que são contaminadas pelo vírus. As principais manifestações clínicas da Covid-19 são febre, tosse, mal-estar, mialgia, coriza, anosmia, sintomas gastrointestinais em casos mais raros e pode evoluir em casos mais graves para pneumonia e também insuficiência respiratória. Lembrando que as manifestações clínicas, em 80% dos casos, são leves, em 15% graves, podendo chegar a insuficiência respiratória, hipóxia e acometimento pulmonar, e 5% dos casos são críticos, necessitando de leitos de terapia intensiva, cursando com síndrome respiratória grave e disfunção orgânica. Bom, no Brasil, até o dia 24 de maio, já são mais de 360 mil casos confirmados, com mais de 22 mil óbitos, dados esses do NASUS. E além disso, nesse mesmo país, nós já temos mais de 31 mil profissionais de saúde confirmados com Covid-19, sendo que 114 mil estão ainda em investigação. Lembrando que os principais acometidos são os auxiliares de enfermagem, seguido dos enfermeiros e médicos, dados esses da Agência Brasil. Nos Estados Unidos, segundo o estudo de Michel, de 167 pessoas que estavam com Covid, 50 eram profissionais de saúde. E por que tantos casos de Covid em profissionais de saúde? O que a gente percebe é que existe um significativo número de pessoas contaminadas, consequentemente também de profissionais de saúde contaminados. Os profissionais de saúde contaminados acabam se afastando do trabalho, levando a um déficit de número de profissionais para atender a demanda que é cada vez mais crescente. Então, a sobrecarga de trabalho dificulta muito os profissionais também aderirem às medidas de precaução, né? Uma sobrecarga muito grande de pacientes e poucos profissionais. E aí, uma estratégia para tentar melhorar essa situação é tentar buscar o achatamento da curva de contágio, para que não ocorra, né, uma sobrecarga do sistema de saúde, que é o que a maioria dos serviços tem vivido. Então, o que a gente busca é reduzir o número de casos para que o sistema de saúde dê conta de atender a todos esses pacientes. Então, o que a gente não quer é chegar na curva laranja, a gente busca a curva verde, né? Que o número de casos seja menor do que a capacidade do sistema de saúde de atender. Além disso, como a pandemia aconteceu rapidamente, os casos foram surgindo e crescendo, os profissionais não tiveram tempo suficiente para treinamento a respeito de como realizar a paramentação e a desparamentação. E aí, segundo Marziali, o ideal seria que nós utilizássemos para pacientes não entubados, internados em enfermarias, avental descartável de mangas longas, o gorro, a máscara cirúrgica, o óculos de proteção e protetor facial, as luvas de proteção e a máscara N95 ou qualquer máscara que atinja eficácia mínima de 94%, sempre que realizar procedimentos geradores de aerosol. Essa mesma autora e colaboradores ressaltam que pacientes intubados em enfermarias ou em unidades de terapia intensiva sempre use
a máscara N95 ou qualquer uma com proteção respiratória, né? E já que nessas unidades existe a geração de aerosol, e por esse aerosol ficar disperso no ambiente, seria adequado que o profissional utilizasse a máscara N95 durante todo o trabalho. E aí, falando na questão da paramentação, a gente, Munhoz e Leiva, identificaram quais são as principais falhas que acontecem tanto na paramentação como na desparamentação dos profissionais. Então, em relação à máscara N95, as principais falhas identificadas foram relativas ao ajuste e vedação dessas ao rosto dos profissionais. E o principal fator que dificultou a vedação foram pelos faciais. Então, reforçando a importância de que o profissional não faça uso de barba, né, que a barba dificulta a vedação da máscara. Em relação às luvas, quando a luva não cobre o avental com punho, porque pode haver a contaminação da mão e do antebraço. Em relação à colocação dos gorros, a principal falha identificada foram quando os cabelos não são presos previamente à colocação do gorro e os mesmos ficam para fora do gorro, facilitando assim a contaminação. Em relação à desparamentação, as principais falhas ocorreram no momento da remoção das luvas, já que as luvas são consideradas as mais contaminadas dos EPIs utilizados. Então, a remoção da primeira luva é geralmente mais fácil do que a segunda. Quando a gente tira a segunda luva, pode ter contato, né, entre a luva contaminada e os dedos que não estão enluvados. Então, desta forma, a recomendação de que no momento em que se retira a luva, se faça a higiene das mãos com álcool antes de fazer a remoção do avental. Outra falha identificada foi na remoção do avental, que também é o segundo EPI mais contaminado. E aí é importante que as mãos não toquem na frente do avental ao removê-lo. Outro item em que foi identificado falhas foi em relação à remoção da máscara, já que muitas vezes o profissional toca na frente da máscara com as mãos durante a retirada deste equipamento de proteção individual. Então, Munhoz e Leiva recomendam que a higienização das mãos com álcool 70 após a retirada de cada equipamento de proteção individual é extremamente útil para evitar a contaminação do profissional de saúde. Aqui eu apresento para vocês a sequência recomendada para a paramentação, de acordo com Marziali e colaboradores, que foi publicada pelo Ministério da Saúde. Então, inicialmente, o profissional deve fazer a higiene das mãos, colocar o avental, que deve ser impermeável, de mangas longas e punho, lembrando que é importante fazer o ajuste do avental à mão, fechar bem o avental para que a parte posterior não fique exposta. E outro cuidado importante é em relação à amarração do nó. O nó não deve ser feito na frente do avental, por ser uma área extremamente contaminada. É importante que o nó seja sempre lateralizado, para minimizar também a contaminação. Em relação ao avental, é importante que o profissional avalie a necessidade do uso do avental impermeável. A recomendação, tanto de Marziali e colaboradores e da Agência Nacional, é que se use aventais de gramatura mínima de 50 gramas por metro quadrado, a depender do quadro clínico do paciente, né? Se ele estiver apresentando vômitos, diarreia, hipersecreção, sangramentos. Em situações em que há escassez de aventais impermeáveis, admite-se utilizar aventais de gramatura de no mínimo 30 gramas por metro quadrado. Porém, o fabricante deve assegurar que esse produto seja impermeável. Sequencialmente, o profissional vai fazer a colocação do gorro, lembrando da importância de prender o cabelo antes da colocação desse EPI. Após a colocação do gorro, o profissional irá colocar a máscara, que vai a depender da situação de atendimento, ou a máscara N95 ou a máscara cirúrgica comum. Lembrando sempre de fazer a colocação da máscara N95 pelas tiras e da máscara cirúrgica branca comum também. Sequencialmente, o profissional irá colocar
o óculos de proteção individual, lembrando que o mesmo deve estar bem ajustado à face para que nenhuma secreção possa penetrar e contaminar a mucosa ocular. Sequencialmente, o profissional vai avaliar a necessidade da colocação dos protetores faciais. Tem-se recomendado na literatura que, com o uso da máscara N95, é importante fazer a utilização dos protetores faciais, visando evitar grande contaminação dessa máscara, já que, né, a gente vai discutir depois, em vários serviços ela vem sendo reutilizada. No quarto do paciente, né, depois que ele fez essa paramentação ou na antessala ou num local fora do quarto destinado à paramentação, ele vai fazer a colocação das luvas de proteção. Lembrando também da parte importante, né, que é para evitar a contaminação do braço, é que a luva fique presa ao punho do avental. E assim o braço não fique exposto. Posteriormente, a gente vai discutir um pouquinho a sequência da desparamentação. Então, no quarto do paciente, o profissional vai fazer a retirada das luvas de proteção. Lembrando da importância de que ele sempre, depois que ele tirou a primeira luva, para fazer a retirada da segunda luva, ele coloque os dedos por dentro da luva, na parte interna, evitando tocar com os dedos na parte externa. No caso de haver qualquer tipo de contaminação no momento da retirada da luva e, segundo a recomendação que eu já disse para vocês de Munhoz e Leiva, o profissional deveria fazer a higiene das mãos e proceder à retirada do avental de proteção. Lembrando que para fazer a retirada do avental, é importante desatar os laços do avental, sempre tomando cuidado, né, para que as mangas não entrem em contato com o corpo. É importante também afastar o avental do pescoço e dos ombros, sempre tocando na parte interna do mesmo, para que também não aconteça contaminação se a gente tocar na frente do avental. Lembre de virar o avental do avesso no momento da retirada, dobrar e descartar, se o avental for descartável, né, ou colocar no hamper, no caso de aventais que forem reprocessados, em um recipiente para resíduo infectante, no caso do avental descartável, antes de sair do quarto do paciente ou da área de isolamento. Mais uma vez, o profissional retirou o avental, deve higienizar as mãos, né? Ele sai do quarto, higieniza as mãos e vai fazer a retirada do protetor facial. Lembrando de retirar o protetor facial sempre pela haste, para evitar também contaminação do rosto do profissional. Sequencialmente, ele vai fazer a retirada dos óculos de proteção individual. Nesse momento, ele deve realizar a desinfecção com álcool a 70 do óculos e do protetor facial, se o mesmo não apresentar sujidade visível. No caso de sujidade, o profissional de saúde deve acondicioná-lo em um recipiente ou saco plástico para ser encaminhado ao expurgo ou à área destinada à limpeza e desinfecção de materiais. Novamente, o profissional higieniza as mãos e vai fazer a retirada da máscara. No caso da máscara cirúrgica comum, ele vai retirar e descartá-la no resíduo infectante. No caso da máscara N95, se o serviço adotar o posicionamento de máscara descartável, também deverá ser descartada no resíduo infectante, ou no caso da maioria dos serviços em que o reuso é realizado, essa máscara deve ser acondicionada em embalagem, né, identificada com o nome do profissional de saúde, lembrando que a máscara deve ser utilizada apenas pelo mesmo profissional. Então, lembrar que a retirada da máscara deve ser sempre por meio dos elásticos, sem tocar nem na frente e nem por dentro da máscara para não contaminá-la. E em seguida, acondicioná-la de forma a mantê-la íntegra, limpa e seca para o próximo uso. Então, utilizar um saco com envelope de papel, embalagens plásticas ou a própria embalagem da máscara, mas desde que elas não fiquem hermeticamente fechadas. Sequencialmente, o profissional higieniza as mãos e faz a retirada do rolo.
também o descarta no resíduo infectante. E termina com o procedimento de higiene das mãos. Bom, em relação à máscara, uma recomendação importante do Ministério da Saúde é que não utilizemos as máscaras com válvula expiratória, porque ela permite, né, a saída do ar expirado pelo profissional e, caso esteja infectado, poderá contaminar outras pessoas. No cenário atual da pandemia, né, considerando a escassez de equipamentos de proteção individual, se o serviço só dispor desta máscara, recomenda-se o uso concomitante de um protetor facial também para evitar a disseminação de micro-organismos. E aí, nós vamos passar a discutir, então, a questão do uso prolongado e o reuso da máscara N95. Então, o que é o uso prolongado? Segundo o Centers for Disease Control and Prevention, é o uso por períodos mais longos sem remover a máscara. Por exemplo, cuidar de vários pacientes ou trabalhar durante um turno sem interrupção. Então, a gente não retira o equipamento e usa para vários pacientes por um longo período de tempo. Já o reuso, a máscara foi removida, foi armazenada e vai ser utilizada por mais de uma vez. Em relação à literatura, o que a gente pode observar, segundo a revisão feita por Kobayashi em 2020, olhando os guidelines de orientação de diversos países em relação ao uso prolongado e o reuso de máscaras N95, a gente percebe que em alguns países, como o Brasil, Estados Unidos e a Comissão Europeia, o uso estendido é autorizado e o reuso também. Então, é permitido tanto o reuso como a reutilização pelo mesmo profissional, né? E recomenda que a máscara N95 seja protegida com um protetor facial para evitar danos. Nos Estados Unidos, recomenda-se não estender 5 usos e a Comissão Europeia só indica reuso em casos de extrema necessidade. No Brasil, também a Agência Nacional tem feito a recomendação de 5 usos, semelhante aos Estados Unidos. A França, o México, a Nova Zelândia e a Suécia indicam o uso estendido, mas contraindicam o reuso. Na Nova Zelândia, na Suécia e na França, o uso estendido é permitido por 4 horas e no México o uso estendido é permitido por até 40 horas. Quando a gente vai discutir o uso estendido e o reuso da máscara N95, alguns fatores devem ser considerados, como a questão da degradação da eficiência do material filtrante, a capacidade de adaptação ao rosto do usuário, a manutenção e armazenagem desse equipamento de proteção individual após o uso e a escassez desse equipamento de proteção individual nos serviços de saúde. Bom, Duarte coloca que após o primeiro dia de uso, ele testou várias máscaras, né, utilizadas por profissionais de saúde, e identificou que após o primeiro dia de uso, houve um número relativamente muito pequeno de máscaras que tinham dobras. Já a partir de 15 dias, todas as máscaras avaliadas apresentavam dobras, tanto no eixo vertical, como no horizontal, como no oblíquo. Mas esse mesmo autor identificou que já no 5º dia de uso, todas as máscaras apresentavam algum tipo de sujidade ou mancha numa área de cerca de 25 a 50 centímetros, 50% da sua superfície. E esses resíduos eram principalmente maquiagem. Por isso, um cuidado extremamente importante é não utilizar nenhum tipo de maquiagem quando do uso da máscara N95. O Ministério da Saúde, em 2020, né, lançando a portaria sobre a Covid-19, coloca que devido ao aumento da demanda por máscaras N95 causada pela pandemia da Covid-19, as máscaras de proteção respiratória estão podendo ser utilizadas por período maior ou por um número maior de vezes do que o previsto pelo fabricante. Porém, recomenda que os profissionais devem inspecionar visualmente a máscara antes de cada uso, para avaliar realmente se ela está íntegra e a questão da vedação. Máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou que tenham qualquer tipo de vinco
devem ser imediatamente descartadas. E se não for possível a realização do teste de vedação da máscara à face do usuário, a mesma deve ser imediatamente descartada. O CDC não indica o reuso em casos em que o patógeno é transmitido por contato. Para patógenos nos quais a transmissão por contato não é uma preocupação, o reuso limitado poderia ser uma opção. No caso do coronavírus, a transmissão ocorre por contato também. Porém, o cenário de escassez global deste equipamento pode determinar a necessidade do uso prolongado e do reuso. Então, infelizmente, né, em relação à questão do reuso da máscara, do uso estendido, o que a gente percebe na literatura é que os dados ainda são escassos e que o reuso tem sido indicado seguramente por até 5 vezes, né? A literatura mostra que até 5 vezes não há sujidade, as tiras estão mais confiáveis, mas que é necessário fazer sempre o teste de vedação e certificar-se de que a máscara está íntegra. Em relação à questão do reprocessamento da máscara N95, várias tentativas de descontaminação visando a reutilização dessa máscara vêm sendo discutida, né? Considerando a escassez desse equipamento de proteção individual no cenário mundial. No momento, não há nenhuma orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e nem de consensos de especialistas dizendo que essa medida é factível. No Brasil, o que a gente sabe é que todos os protocolos de reprocessamento devem ser validados de forma a garantir não apenas a esterilidade ou desinfecção do produto, mas também a sua integralidade, funcionalidade e rastreabilidade. Isso segundo a nota técnica número 12 de 2020. Etapas anteriores à esterilização, como a limpeza, também devem ser validadas. E aí já surge um questionamento, né? Como fazer a limpeza sem danificar a máscara N95. Além disso, nessa nota técnica, há a informação de que não há na literatura científica dados que sustentem que o processamento deste EPI, como, né, a máscara, é seguro para uso dos profissionais de saúde. Fazendo uma revisão da literatura em relação aos métodos que vêm sendo discutidos para o reprocessamento da N95, um dos mais citados tem sido a irradiação ultravioleta germicida. Então, eu vou apresentar para vocês alguns protocolos de estudos feitos e os resultados que eles atingiram. Então, o primeiro estudo feito por Mills utilizou a contaminação com o vírus da influenza H1N1 e fez uma cobertura com sujidade nessas máscaras. Sequencialmente, colocou 3 máscaras contaminadas sob a irradiação ultravioleta germicida de 1 joule por centímetro quadrado, por aproximadamente 1 minuto. Após esse protocolo, foram observadas reduções significativas, né, na viabilidade da influenza H1N1, maior do que 3 logs, em aproximadamente 80% das peças faciais e 50% das tiras das 15 máscaras N95 testadas. Ressalta-se como limitação desse estudo que foi um estudo laboratorial e que não foi avaliada a capacidade de filtragem e vedação da máscara após o protocolo. Outro protocolo testado foi feita a contaminação com Bacillus subtilis. Sequencialmente, foi utilizada a irradiação ultravioleta, utilizando o UVA 365 nanômetros e o UVC 254 nanômetros. Nenhuma colônia foi recuperada após a exposição à radiação ultravioleta, por 5 minutos. No entanto, a sobrevivência relativa permaneceu acima de 20% após 20 minutos da irradiação UVA. A principal limitação do estudo também é um estudo laboratorial e também não foi avaliada a capacidade de filtragem e vedação da máscara após o protocolo. Outro estudo desenvolvido por Lindsley utilizou diferentes, né, concentrações da irradiação ultravioleta, variando de 120 a 950 joules por centímetro quadrado, em ambos os lados da máscara N95,
E para 16 das 20 amostras expostas, a capacidade das partículas de aerosol penetrarem aumentou após a exposição. E houve diferença estatística em 12 dessas amostras. Então, a força das diferentes camadas do material da máscara diminui muito após a exposição à irradiação ultravioleta germicida, sendo maior quanto maior for a dose de irradiação. Também foi estudo laboratorial e não foi avaliada a contaminação dessas máscaras. Estudo desenvolvido por Lore utilizou o vírus H5N1, né, e colocou as amostras das máscaras em cabine sob a lâmpada ultravioleta por um total de 15 minutos e a dose de comprimento da onda de 18 kJ por metro quadrado. Houve redução da carga viral em mais de 4 logs. Além disso, a descontaminação não degradou significativamente o desempenho do filtro. Porém, foi feita uma aplicação única, o estudo não foi clínico e não foi testada a vedação e ajuste das máscaras. Então, em síntese, a irradiação ultravioleta, os estudos mostraram que a irradiação ultravioleta tem capacidade de descontaminação, reduzindo significativamente a quantidade de vírus viável, mesmo em presença de sujidade. É um método promissor, mas a eficácia da desinfecção depende muito da dose. E nem todas as lâmpadas ultravioletas fornecem a mesma intensidade. Assim, os tempos de tratamento precisam de ajustes. Além disso, também é improvável que a irradiação ultravioleta germicida mate todos os vírus e bactérias nas máscaras, devido aos efeitos de sombra produzidos pelas várias camadas da construção da máscara. O desempenho aceitável da filtração foi registrado pela maioria dos estudos. A vedação parece ser mantida por pelo menos 5 colocações. No entanto, os estudos são laboratoriais, não demonstrando as condições reais de trabalho. Além disso, não foi feito nenhum protocolo de validação para o uso dessa tecnologia. Em relação à descontaminação pelo ozônio, Chang fez um estudo em 2004 mostrando que o ozônio inativou o SARS-CoV-1, aplicando diferentes concentrações de uma solução de ozônio. Dennis, em 2020, também realizaram diferentes experimentos em 2 caixas de descontaminação de ozônio. As concentrações de ozônio necessárias foram de 10 a 20 ppm, com uma exposição de pelo menos 10 minutos. Entre as vantagens do ozônio, eles indicam que sua ação virucida e que é eficaz na desinfecção de materiais fibrosos e que consegue atingir sombras e fendas, diferente da irradiação ultravioleta no processo de desinfecção. Porém, ressalta a necessidade de novos estudos clínicos que avaliem, né, a máscara quando usada na prática clínica para verificação da questão da vedação na face do profissional após cada um dos processamentos. O Instituto de Física, né, de São Carlos criou uma câmara de ozônio capaz de desinfectar, né, máscaras e outros equipamentos de proteção individual e ressalta que o problema é a manipulação, porque o ozônio é nocivo se respirado em alta concentração. Então, por isso, eles criaram essa câmara totalmente automatizada. Mas a gente ressalta que o protocolo ainda também não tem validação para uso no país. Em relação ao calor úmido, 2 estudos utilizaram 60 graus, e 80% de umidade relativa. Observaram que o calor úmido causa degradação mínima, não alterando o desempenho das máscaras que foram testadas. Outro estudo avaliou máscaras contaminadas com o vírus da gripe H1N1, usando 65 graus e umidade relativa de 85%. Alcançando uma redução mínima de 99,99% no vírus. Ressalta-se que os estudos também foram laboratoriais e, portanto, mais dados são necessários para qualquer recomendação sobre a possível utilização do calor úmido para processamento da máscara N95. Outra tecnologia que vem sendo testada é o vapor de peróxido de hidrogênio. Então, Viscusi, Bergman
encontraram eficiência de 99,99% na morte de esporos bacterianos. Usando um equipamento da marca Clarus R, não houve degradação da máscara por até 20 tratamentos, degradação em relação à condição da máscara. Outro estudo mediu o desempenho aceitável da filtração com a Sterra 100, que é outro equipamento que utiliza o vapor de peróxido de hidrogênio, e observou que não se alterou em um ciclo, mas a filtração foi insatisfatória com 3 ciclos. Os autores colocam que certos sistemas, como o gerador Clarus RHPV, pode ser mais adequado para a descontaminação de máscaras do que a Sterra. No entanto, estudos clínicos também são necessários para realmente avaliar a questão da vedação e se essa máscara realmente é efetiva depois do processamento. Outra tecnologia que foi utilizada foi a questão do óxido de etileno. O óxido de etileno, no entanto, não é recomendado como método de descontaminação da N95. A inalação crônica desse gás pode levar à disfunção neurológica e o óxido de etileno pode deixar resíduos. Apesar dele não prejudicar, né, o desempenho da filtragem para as máscaras testadas em diversos estudos, também não foram realizados nenhum teste microbiológico. Lembrando que o fato de deixar resíduo já contraindica esse método para fazer o reprocessamento da N95. Todos os testes foram realizados para ciclos de 1 hora a 55 graus, com concentrações de gás variando de 725 a 833 gramas por litro. E, além disso, né, o óxido de etileno não causou alterações físicas visíveis na máscara. Mas a contraindicação, como eu disse, é pelo fato dele poder deixar resíduo e esse resíduo ser tóxico para o profissional de saúde. Em relação ao hipoclorito de sódio, 3 estudos foram realizados com o objetivo de determinar se o hipoclorito seria uma alternativa viável ao processamento dessas máscaras. A concentração de hipoclorito nos estudos variou de 0,525% a 0,6% por 30 minutos. Um estudo observou degradação já no desempenho da filtragem, mas não abaixo dos níveis aceitáveis. E nos outros 2 estudos, o desempenho da filtração não foi afetado. No entanto, em todos os estudos houveram danos na estrutura da máscara. Odores residuais também do alvejante permaneceram na máscara e o gás cloro foi identificado nessas máscaras após o processamento. Também não foi feito testes microbiológicos e o método é contraindicado para reprocessamento das máscaras, considerando a questão de dano estrutural e também de odor residual e presença de gás cloro. A autoclave, né, que é um processamento muito indicado para a maioria dos artigos médicos hospitalares, também é contraindicado para as máscaras N95, considerando a temperatura de 121 graus por 30 ou 15 minutos. Nas 2 temperaturas, as máscaras foram deformadas, encolhidas, ficaram rígidas e manchadas. Então, ambas as condições de tratamento aumentaram acentuadamente a média de penetração pelas camadas da N95, e se justifica porque temperaturas acima de 80 graus provavelmente afetam o desempenho de qualquer tipo de filtro. Portanto, a autoclave é um método contraindicado para o reprocessamento da máscara N95. Então, em síntese, né, o que a gente pode observar é que a irradiação germicida ultravioleta, o ozônio, o vapor de peróxido de hidrogênio e o calor úmido foram os mais promissores métodos potenciais para descontaminar as máscaras N95. No entanto, pesquisadores, empresas de descontaminação, sistemas de saúde ou hospitais devem focar os esforços atuais nessas tecnologias e desenvolver estudos que avaliem a filtragem e inativação do Covid-19, bem como manutenção das características da máscara após o uso na prática clínica. Então, assim, o que eu percebo é que enquanto não houverem estudos clínicos e que um protocolo de validação seja desenvolvido para as diferentes marcas das diferentes máscaras, o reprocessamento ainda não é possível. Obrigado. Essas foram as referências que eu utilizei.
É muito bom, excelente apresentação. Eu acho que é uma aula mesmo para todos, né, aprenderem. Inicialmente a questão da paramentação e desparamentação, que na prática eu vejo isso, né? Eu mesma tive dúvida quando eu fui usar tudo uma vez para entrar no Covid, logo no início, você fica ali um pouco pisando em ovos, achando que não sabe, porque você tem que ter muito cuidado, e a gente percebe que as pessoas têm essa dificuldade. Então, tudo que você falou, a sequência correta de colocação, de desparamentação, né, que é algo que a gente nunca se preocupou muito no passado, você simplesmente retirava a paramentação. Então, eu acho que foi muito válido assim, para a gente realmente focar nos passos aí, do que deve ser feito. E com relação ao reprocessamento, a gente sabe que não, você bem comentou aí, falou de coisas que eu nem tinha conhecimento, de técnicas, né, para tentar reutilizar. E eu queria te perguntar o seguinte: a gente sabe que a gente não está no caos agora aqui em Ribeirão, apesar de que muitas pessoas parecem estar no caos, né, querendo tomar atitudes de que seria um caos, mas não estamos nele, graças a Deus. A gente está com muitos leitos de UTI ainda vazios, a maioria deles, a gente tem poucos pacientes graves internados, mas se porventura isso acontecer, a gente vai ter que pensar em reutilizar. Aí a pergunta que eu te faço, para a nossa realidade brasileira, o que você acha que, quanto tempo você acha que a gente poderia reutilizar a máscara, considerando que o profissional usasse a máscara 6 horas por dia e que ela continuasse vedando, como você falou, o formato tivesse ainda adequado, mas vamos supor, chegou em 2 semanas. Você acha que a gente teria segurança em continuar utilizando? Ou deveria mesmo, com esse tempo aí, a gente pensar em descartar e trocar a máscara? O que você acha? E os demais colegas aí? Bom, doutora, acho que assim, eu queria só fazer um comentário em relação à sua colocação da questão da paramentação e da desparamentação, né? Que os profissionais faziam isso na rotina diária, não se preocupando. Então, assim, acho que a pandemia do Covid trouxe também para nós a reflexão do quanto a gente fazia as coisas automaticamente e o quanto essa prática, que é tão importante, às vezes era negligenciada, né? Então, assim, a gente percebe que a maioria das doenças, né, dos agentes multiresistentes que envolviam as precauções por contato, por exemplo, dificilmente atingiam os profissionais de saúde. E o que a gente percebe com o Covid é que ele veio e está atingindo, né, os dados da apresentação que eu mostrei, deixam claro o quanto de profissionais estão sendo contaminados pela questão do coronavírus. Então, eu acho que essa reflexão, tanto da questão da paramentação, da desparamentação, das medidas de precaução padrão, vieram para que o profissional se sensibilize e mude comportamentos a partir dessa pandemia, né? Então, o que a gente espera é que pós-pandemia esses cuidados se mantenham, né? E que a gente realmente se sensibilize e modifique os comportamentos e passe a pensar, a fazer as coisas com mais cautela para evitar a transmissão de micro-organismos. Agora, partindo para a resposta da pergunta que a senhora fez, assim, acho que é uma resposta uma pergunta que não tem muita resposta definida, né? A literatura mostra que 5 dias aparentemente são seguros para a questão da elasticidade das tiras, a vedação do rosto, mas infelizmente 5 dias acredito que é inviável do ponto de vista dos serviços de saúde, considerando a escassez de equipamentos de proteção individual. Então, eu acredito que, assim, se possível, usar 5 dias é muito seguro. Se inviável, como eu acredito que é para a maioria dos serviços de saúde, eu penso que a gente deve fazer a questão dos testes de vedação, avaliar a questão da máscara, da filtração, inspirar e expirar fortemente para ver se realmente não há escape de ar e olhar a condição dessa máscara. Então, não tem sujidade visível. Lembrando também que agora a gente está num momento de... Está chegando o inverno, mas o Brasil é um país de clima tropical, então muito quente. Isso também facilita com que o profissional transpire muito.
Então, se essa máscara não ficou úmida, não teve nenhuma sujidade, eu acho que a gente poderia estender esse uso. Eu acho que, assim, por todos os estudos que eu li, mais de 14 dias a máscara dificilmente aguenta, em relação à condição mesmo, sujidade, dano, rompe as tiras, e a gente percebe que cada vez mais as máscaras estão de pior qualidade, né? Então, assim, dificilmente a tira da máscara resiste a mais do que 14 dias de uso. Posso comentar? Claro. Gente, parabéns, Mayra. Uma excepcional apresentação. Deu aí um panorama geral aí para nós. Foi muito bom. Eu queria saber de você, se você encontrou algum trabalho que falasse de validar essas máscaras N95 em reprocessamento, tendo como pano de fundo a questão do uso, da carga de uso dessa máscara. Como a professora auxiliadora falou, diferente de um profissional que está numa terapia intensiva, numa área COVID, que está usando aí 6 a 8 horas a máscara, daquele que está numa área que não é COVID ou numa área que está numa enfermaria. Você encontrou alguma relação em termos de taxa de filtração, principalmente do ultravioleta e do plasma de peróxido de hidrogênio? Porque, assim, eu vejo que o CDC publicou agora, né, as publicações vieram em 2020 agora, ele coloca o plasma, o ultravioleta como os principais, mas eu senti falta do que... Como que essa máscara foi usada? Qual foi o histórico dela? Foi uma máscara usada esporadicamente? A carga de uso dela foi baixa? Você tem alguma resposta sobre isso? Doutor Gilberto, na verdade, os estudos todos que envolveram ultravioleta foram estudos laboratoriais. Então, assim, não foram utilizados na prática clínica. Mas a simulação que eles fizeram, em 2 dos estudos que eu apresentei, eles fizeram simulações de contaminações grosseiras, que eram simulando exposições prolongadas, que eles dizem superior a 12 horas. Então, assim, na verdade, o que os estudos têm sugerido é que se fizesse o reprocessamento dessa máscara a cada uso. Então, assim, não teriam longos dias de uso. Seria após um dia, essa máscara seria reprocessada. E aí, por isso que eles fizeram essa simulação de carga de aproximadamente 12 horas de uso, considerando o plantão máximo de horas trabalhadas. Não sei se eu respondi. Não, entendi. É que operacionalizar isso, né, é muito complicado, né, no dia a dia, né? Você usar a mesma máscara, reprocessar, eu acho que isso num ponto de vista laboratorial, tudo, eu acho que é até factível, mas viabilizar isso no dia a dia é complicado. Como vocês falaram, a gente tem usado aí às vezes 15 dias, mas é difícil passar de 15 dias, e orientando o profissional a avaliar sua máscara, avaliar estruturalmente sua máscara, avaliar a pressão positiva, negativa, a questão de vedação, como você falou muito bem, e usando essa máscara, né? Então, como vocês falaram, a questão, aquele que usa mais, provavelmente vai ter saturação maior da máscara e vai chegar aí com 5, 10 dias, aí vai ter que trocar a máscara, né? Mas aí uma parceria CCH, SESMIT, né, tem que estar muito forte, porque tem que orientar muito bem esse profissional a ver que aquilo é um EPI fundamental nessa área, principalmente terapia intensiva, áreas COVID. Eu até saio um pouco da terapia intensiva, indo em áreas COVID, como tem formação de aerosol muitas vezes, né? Então, tem algumas situações que mesmo uma enfermaria, que a máscara N95 vai estar lá presente, né? Então, é importante estar bem acoplado, CCH, SESMIT e equipe de frente. Muito bom. Gilberto, assim, até nessa questão que você colocou, das áreas que não de terapia intensiva, mas nas áreas de internação que albergam pacientes que estão entubados e que têm risco de grande formação de aerosol, o Ministério tem indicado realmente fazer já uso da N95, né?
E, assim, vários países têm indicado realmente o uso da máscara N95 em qualquer lugar de risco de formação de aerosol. Então, acho que realmente o uso da máscara é cada vez mais elevado, né? É o seguinte, primeiro, parabéns pela sua apresentação, acho que você fez uma revisão muito ampla, é um tema bastante polêmico. Nós, Silvia, Elucir, talvez o Marcos Feres, na época da pandemia, né, quando iniciou a pandemia de HIV, a gente tenha passado por isso, porque era uma série de questões relacionadas às precauções padrão. E nós aprendemos muito com a pandemia de HIV, vamos dizer assim, né? A gente tinha que adaptar muita coisa na época, né? Tipo um recipiente para pérfuro cortante, que não havia disponível, né? E a pandemia, eu acho agora de SARS, Corona 2, aí SARS-CoV-2, ela vem ensinar para a gente uma coisa que a gente da CCH vivia batendo na tecla, que a desparamentação é tão importante quanto a paramentação e ninguém nos ouvia, né? E em um dos treinamentos que nós fizemos aí a chegada da SARS-CoV-2 aqui no Brasil, do SARS-CoV-2 no Brasil, um colega falou assim, se vocês chamassem a gente aqui para vir falar sobre EPI, imagina se alguém ia dar ouvido para vocês, né? Ninguém se importava com isso, né? Então, a gente, nas pandemias, nós sempre aprendemos. Eu queria te fazer alguns questionamentos agora. Primeiro, se você tivesse todos esses métodos disponíveis, qual deles você utilizaria, né? Fala assim, qual seria o melhor, o mais barato, o mais eficaz, né? Uma outra coisa, eu acho que o processo é muito complicado, né? Nós estamos falando disso por conta da escassez. Lá em Barretos, o que nós temos feito, falando lá porque hoje eu estou aqui em Ribeirão, lá em Barretos a gente tem feito, estipulou em horas o número, o quanto nós vamos usar um AN95. Nós estipulamos em 60 horas, porque tem aqueles profissionais que trabalham na UTI de Covid e vão utilizar a máscara continuamente no período de trabalho. E aqueles que vão fazer o uso esporádico, conforme você falou, na enfermaria, muitas vezes você tem, e o Gilberto também comentou, muitas oportunidades de uso por conta da geração de aerossol, né? E interessante, lá em Barretos nós temos mais de 100 profissionais contaminados, nenhum dos profissionais é da UTI de Covid, né? Talvez ali as pessoas estejam muito mais capacitadas, vamos dizer assim, para fazer o uso correto do que fora da UTI de Covid. Então é isso, eu acho que de um momento de escassez a gente tem que pensar em alternativas. Entretanto, se possível, eu acho que a opção de todos é se não reutilizar do ponto de vista de reprocessar, né, esse EPI. Né? Então eu gostaria assim, que você comentasse alguma coisa em relação a esses questionamentos que eu te fiz. Bom, doutor Paulo, assim, eu concordo com o senhor. Assim, qual método eu utilizaria? Hoje, nenhum. Acho que a gente não tem estudos suficientes para indicar nenhum desses métodos. Acho que é realmente difícil, inclusive, fazer um protocolo de validação que contemple todos os passos, né, de avaliação da filtragem, da questão microbiológica dentro da prática clínica. Então, assim, hoje eu não indicaria nenhum. Se eu tivesse todos os métodos disponíveis, não utilizaria nenhum. Agora, se fosse se o senhor me perguntasse, mas tem algum que é mais promissor que a gente poderia fazer um estudo? Qual deles você indicaria? Pelo que eu li, eu acredito que o ozônio seria o método mais promissor, no sentido de que ele consegue uma eliminação microbiológica maior de todos os pontos da máscara e não causou dano à estrutura da máscara. Né? Então, a ultravioleta, eu acho que tem essa grande questão de que ficam pontos residuais, então acho mais difícil, né, fazer a utilização.
Mas é o que eu falei para o senhor, eu não usaria nenhum. Acho que a gente não tem dados para fazer o uso de método de processamento nenhum. Outra coisa, Mayra, lá em Barretos, quando nós fomos avaliar essa questão, felizmente nós recebemos uma doação grande recentemente, talvez a gente não vá precisar, né, de utilizar. O custo, a hora que você põe no papel, o custo não vale a pena. Você Não. vê que o preço da máscara, ele é relativamente muito mais baixo do que o custo do reprocessamento, né? Então a gente vai acabar gastando mais se tivermos que reprocessar, né? Qualquer um dos métodos é mais caro do que o método, do que a compra da máscara, de uma máscara nova. Assim, acho que a grande discussão do reprocessamento é pela questão da falta, né, da indisponibilidade desse recurso. Assim, custo efetivo, com certeza, não é, né? Com certeza o reprocessamento é muito mais caro do que uma máscara nova. Qualquer um dos métodos que a gente fosse utilizar, dos métodos que seriam passíveis, né? Porque, por exemplo, autoclave seria mais barato, mas autoclave não é passível de uso. Então, dos métodos passíveis, todos eles o custo é mais elevado. Mas a grande questão é, talvez, a discussão, acho que resulta pelo fato de haver escassez, né? De não ter esse equipamento disponível. E aí, assim, se eu fosse investir em algum estudo, talvez investiria no ozônio. Ok, obrigado, Mayra. Eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse debate tão importante. Agradeço a doutora Maria Auxiliadora. E a você, Mayra, parabenizo pela excelência da aula que você nos brindou. Você conseguiu sintetizar estudos muito importantes, né, acerca desse tema que é tão polêmico e que ainda não temos evidências sobre essas questões de reuso e muitas dúvidas sobre paramentação e reparamentação, tá? Então, parabéns. Bem, a doutora Maria Auxiliadora disse, né, que a Covid nos fez refletir sobre algumas medidas que fazíamos de uma maneira mecânica. Então, não pensávamos como colocávamos um avental e como retirávamos. Tá? E, nesse sentido, você traz o estudo de Mike Michael, realizado em Seattle, que aborda que os profissionais de saúde não tiveram tempo suficiente para um treinamento de como reutilizar uma paramentação, de como desparamentalizar. Então, nesse sentido, Mayra, eu entendo que nós precisamos fazer muitas reflexões com os colegas profissionais de saúde. Precisamos discutir como deve ser feita a paramentação, como deve ser retirada todos esses equipamentos, e bem como o reuso da N95. Então, eu gostaria de te perguntar como que você sugere, considera que as instituições de saúde ou as unidades de serviço devem trabalhar com os profissionais, no sentido dessa educação permanente, tá? Eu concordo plenamente que compete a nós, profissionais de saúde, avaliarmos o equipamento, a N95, antes de ser reutilizada. Então, compete a nós avaliarmos se tem sujidade, a elasticidade, a vedação, mas gostaria de saber de você, como que é possível fazer esse treinamento, a operacionalização dessas discussões, desses diálogos com os profissionais. Primeiramente, obrigado pelos elogios, professora Elucir.
dizendo que a senhora foi também uma inspiração para mim seguir na área de controle de infecção hospitalar, assim, Agora, respondendo à pergunta da senhora, eu acredito que qualquer treinamento deve ser pautado na questão da avaliação e feedback. Então, uma estratégia que para mim seria efetiva seria que houvessem observadores para fazer a avaliação da paramentação e da desparamentação dos profissionais de saúde nos serviços. Então, que aleatoriamente, né, se fizesse essa avaliação e desse esse feedback. Então, eu acho que a educação permanente em serviço precisa ser atrelada à observação da prática e feedback. Eu trabalhei por 10 anos em controle de infecção, a gente, assim, sempre viveu grandes desafios em relação à adesão à higiene de mãos, em relação à adesão às medidas de precaução, a questão da paramentação e da desparamentação também. E, assim, na minha prática, o que eu percebi que deu mais resultado em relação, eu trabalho muito, né, com a questão da higiene de mãos, então o que melhorou muito a questão da adesão à higiene de mãos foi a questão da observação e feedback. Fazendo a observação da prática, a gente conseguiu identificar vários momentos em que o profissional negligenciava a prática da higiene das mãos e ele nem sabia que aquela prática era importante. Então, isso serviu para mostrar, alertar para eles que esse momento era um momento efetivo. Então, educou, né, realmente, porque você conseguiu identificar onde era a falha. Eu acho que a questão do comprometimento em relação a fazer o certo, isso varia de acordo com os diferentes tipos de profissionais. Só que quando a gente faz o feedback e acompanha, nós conseguimos identificar onde os pontos estão errados e podem melhorar. Então, eu acredito que essa estratégia pode auxiliar em muito na melhoria da adesão a essas medidas nos serviços de saúde. Tem algumas instituições em São Paulo que estão se utilizando de um checklist a respeito de como os funcionários estão fazendo e pensando a paramentação e a desparamentação. O que você pensa sobre essa medida? Olha, professora, eu acredito que, é o que eu disse, acho que o feedback é extremamente importante e esses checklists funcionam. A grande dificuldade que eu vejo nesse momento da pandemia é que envolveria um profissional para fazer essa questão do checklist, porque todos os checklists propostos envolvem alguém observar o outro fazendo a desparamentação e a paramentação. Então, diante da escassez de profissional, eu acho que nesse momento isso é bastante difícil. Acho que métodos, talvez aplicativos, possam ser um recurso para facilitar. Então, assim, eu acredito que construir aplicativos que orientem a paramentação e a desparamentação pode ser uma solução, considerando a escassez de profissionais também. Tá, e eu considero também que o controle da entrega dessa N95 ao profissional, né, o controle pela unidade, pela instituição, é muito importante para que a instituição também esteja respaldada, né? Concordo plenamente com você, Mayra, que é um momento de responsabilidade compartilhada. Então, a instituição deve cuidar desse profissional da saúde, né? Mas o profissional de saúde tem que estar consciente e adotar as medidas que são necessárias, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, devemos realizar segurança ao paciente, mas não podemos pensar em segurança do paciente sem antes pensarmos na segurança do profissional, tá? Então, eu, mais uma vez, parabenizo a você pela oportunidade desse debate, tá? Obrigada.
O meu comentário, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de participar desse debate, desse importante, né, esse tema para discussão, que tem gerado realmente bastante dúvida dos profissionais, dos estudantes que estão, nossos estudantes bastante preocupados, né, ao retornar para o serviço pós-pandemia, com essa situação toda que gerou com a questão da escassez dos equipamentos de proteção individual. Então, agradeço o convite, né, a doutora Maria Auxiliadora e a Mayra também. Gostaria de dizer, Mayra, também, que a sua brilhante apresentação, que aponta para a gente repensar o nosso presente atual, né, a situação que nós estamos vivenciando agora, e também aponta da necessidade futura de termos mais estudos, de, né, pautar nossas práticas e condutas baseadas em estudos. Eu acho que a pandemia colocou a gente nessa situação, né? Nós tínhamos que discutir até a técnica, nós vamos procurar nos manuais, não havia descrição detalhada dessa técnica de paramentação, e havia bastante divergência entre as agências, né, reguladoras, e as autoridades de saúde de vários países. Então, a gente chegou a buscar em todas essas, nessas referências aí. E eu queria que você falasse, né, aquele estudo de Duarte, que foi um dos poucos que a gente tem brasileiro. A gente não tem muitos estudos no Brasil que falam sobre essa questão da conservação das máscaras da rotina hospitalar. Né? Então, assim, que avalia a questão real do que a gente faz na realidade. Né? Então, poucos estudos, acho que isso, a sua apresentação apontou, né, nesse sentido, ainda a necessidade de mais estudos. E eu queria que você falasse, né, como esse estudo apontou, que a gente tem problemas para a questão do armazenamento, né, seguro e adequado dessas máscaras. Nem todas as instituições têm protocolos para isso. Tá? Eu concordo com a discussão feita agora, né, que a professora Lucir colocou e que você respondeu, né, da importância, né, nosso papel, sim, os profissionais de saúde, manter a integridade e tudo, mas também as instituições pensar nesses protocolos, garantir adequada a segurança e armazenamento dessas máscaras. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, reforçando as recomendações para as instituições de saúde, que muitas estão agora se organizando para atender, né, pacientes com doenças infecciosas. Nem todos os serviços existem unidades específicas para atendimento de pacientes com doenças infecciosas, estão agora se adequando para isso. Né? Então, há necessidade de ter, nesses serviços, locais específicos para armazenamento dessas máscaras e como deve ser feito. Acho que você poderia comentar um pouco mais, porque a gente viu como, né, nesse estudo que você apresentou, a questão das dobras, né, as dobras que são feitas inadequadas, a questão de riscos com caneta, as pessoas identificam muitas vezes as suas máscaras com caneta na própria máscara, né? Perdas dessas máscaras ao longo do tempo, a contaminação dessa máscara, esquece a máscara, por exemplo, em locais inadequados, né? Então, a gente vê ainda bastante isso na prática, na rotina, e acho que a pandemia pode, nesse momento, ajudar a gente a pensar nessas questões da segurança também, né, dos profissionais, dos pacientes também. Queria que você, não é bem uma pergunta, mas se pudesse falar um pouco dos protocolos relacionados a essa questão, né, do armazenamento. Olha, professora Renata, acho que as suas colocações foram extremamente relevantes e pertinentes. Acho que realmente faltam estudos, inclusive, como eu disse, né, acho que faltam estudos tanto para o reuso como para o reprocessamento. E aí, acredito que necessitaria, né, o estudo de Duarte é uma diretriz, mas eu acredito que o ideal seria que a gente tivesse um estudo que avaliasse realmente todas as condições, né, de armazenamento e guarda dessas diferentes máscaras nos estabelecimentos de saúde para desenvolver um protocolo. E aí, com base nesse protocolo, nos testes de filtragem e de vedação
feitos, aí sim determinar o reuso dessas máscaras. Então, na minha concepção, o ideal seria isso, que a gente desenvolvesse um protocolo escrito sobre guarda, sobre acondicionamento, fizesse todos os testes de filtragem, de vedação, de força das tiras, para que depois fizéssemos um protocolo recomendado da questão do reuso. E qual protocolo seria esse, né? Eu acredito que, assim, discutindo um pouco quais seriam as condições melhores de armazenamento, eu acredito que a unidade precisaria ter um local disponível para a guarda desse material, né, que fosse exclusivo para essa guarda, né, desses equipamentos, que a identificação fosse feita na embalagem e não, como você disse, na máscara mesmo. Esse estudo de Duarte mostra que muitos profissionais ainda faziam a identificação na própria máscara. A questão do tipo de embalagem, então, também a Agência Nacional tem indicado embalagens plásticas ou a própria embalagem, estudos americanos têm indicado guarda em embalagem de papel. Acredito que isso também era importante a gente fazer um teste, mas seria se a gente tivesse um local adequado para guardar essas máscaras, acho que guardar na embalagem original seria adequado, desde que elas tivessem microfuros, né, para que não fosse hermeticamente fechado. Além disso, a importância da orientação dos profissionais não acondicionarem essa máscara em qualquer lugar. Então, o que a gente vê na prática clínica é que essa máscara vai dentro do bolso do jaleco, vai em cima do balcão, fica disposta em vários locais. E além disso, né, o que os estudos também têm mostrado é que o profissional usa de maneira inadequada, então passa batom, maquiagem, pó, suja toda essa máscara, depois guarda, depois reusa. Então, realmente, acho que a gente precisaria definir um protocolo e testar esse protocolo, mas atentando a essas condições. Concordo, Mayra, acho que é isso mesmo, a importância de ter esses protocolos e capacitação permanente dos profissionais para que siga esses protocolos, né, que faça adesão desses protocolos para manter realmente o tempo de uso dessa máscara e o reuso de forma segura. Acho que é isso. Obrigada. Eu vou lembrar com a Silvia e com a Elucira aqui, isso me remete ao tempo em que a gente estava em pleno início da epidemia do HIV e a gente reprocessava a luva, inclusive luva que era considerada, entre aspas, estéril. Esse tema me lembra aquela época que foi assim uma luta enorme para que nós interrompêssemos o reprocessamento de luva, né? Obviamente, nós estamos numa pandemia, uma situação caótica, com risco de falta. Acredito eu que se nós fôssemos numa situação na qual tivéssemos que reprocessar a luva, por escassez de luva, talvez a gente faria isso, né? Mas essa questão de EPI e de desparamentação foi a epidemia de ebola que trouxe isso à tona, porque foi quando os profissionais se contaminavam muito, né, durante a desparamentação. E até aquilo que a Mayra falou, que ela acredita, eu também acredito, que seria importante, se possível, se factível, você observar a pessoa se paramentar e, principalmente, na hora da desparamentação, ter um outro profissional que pudesse seguir o checklist, porque é muito difícil de desparamentar sem se contaminar, principalmente na retirada das luvas, como ela comentou na aula dela, né? Então é isso, eu acho que hoje a gente está discutindo isso, do reprocessamento de máscara, mas isso já foi discutido muito em controle de infecção em relação ao reprocessamento de uma série de outros artigos de muito maior risco do que uma máscara de proteção, né? Era só um comentário saudosista, né? Mas que não tão longe de que nós já passamos por isso e que se fosse a gente só está discutindo isso por conta da escassez do insumo, como a Mayra enfatizou bem na aula dela.
Só dizendo para o doutor Paulo, assim, com certeza, doutor Paulo, se a gente não vivesse a escassez, eu acho que a recomendação seria não reprocessar, não reutilizar e talvez fazer como alguns países estão fazendo, apenas o uso estendido, né? Usaria durante o turno e descartaria. Acho que seria essa a recomendação mais segura. Infelizmente, não é o que a gente consegue fazer, por isso acho que essas alternativas e esses estudos necessários. Bom, Mayra, gostaria de te parabenizar pela brilhante exposição. Você conseguiu fazer a síntese de todos os métodos que as pessoas estão estudando, né, ao longo das datas aí, vários estudos sobre N95, mas todos sem muita evidência, ou evidência não muito forte para recomendar o reprocessamento. Acho que a primeira coisa, a gente não sou a favor do reprocessamento, porque você vai submeter um material a algum método sem antes fazer a limpeza, né? Eu vi alguns trabalhos sobre a utilização de álcool, que deixa essa máscara sem eficiência, ou qualquer outro tipo de produto químico. Então, eu não acredito que a gente esteja perto de poder reprocessar. O que eu queria te falar, né, uma pergunta, a gente tem várias recomendações que diferem entre si. Então, a gente tem a recomendação da Anvisa, que fala na norma técnica 4, que a gente pode utilizar 5 usos, seguindo a recomendação do CDC. A norma técnica 5 da Anvisa está falando em 12 horas seguidas no mesmo plantão. E a Sociedade Brasileira de Pneumologia está recomendando o uso por 15 dias. Então, o que a gente vê é que se o profissional for pesquisar por recomendações, ele vai ficar um pouco perdido. Então, eu gostaria de ouvir sua opinião, o que seria mais viável em termos das instituições procurarem como orientação para poder seguir no seu hospital ou na sua instituição de saúde. Professora Silvia, obrigada pela pergunta. Sim, acho que a gente discutiu um pouco isso na pergunta até do Gilberto, né, na discussão que o doutor Gilberto fez em relação à questão e a doutora auxiliadora também, em relação à questão do tempo de uso da máscara. Realmente, as recomendações são divergentes, mas o que eu disse, tanto a recomendação da Anvisa dos 5 dias e do CDC dos 5 dias foi baseado no estudo que eles fizeram em relação à viabilidade da filtração e a força e elasticidade das tiras, promovendo assim a vedação da máscara no rosto. Então, assim, foi o que eu coloquei. Se possível, eu acho que o tempo de 5 dias eram 5 dias em turnos de 6 horas, na verdade, que foi o que foi feito no estudo, né? Eles testaram por 5 usos de 6 horas. Então, acho que essa seria a recomendação em que seria bastante seguro. Mas é o que a gente falou, considerando a escassez de material, isso pode não ser factível. Por isso, as outras recomendações de tentar sempre fazer a avaliação da condição dessa máscara, os testes de vedação e ajuste. Mas acho que, assim, a recomendação que tem mais força na literatura é a questão dos 5 dias, que foi pautado em estudos científicos. Eu penso, né, que os hospitais hoje que têm uma CCIH consolidada, eles têm condições mesmo de descrever o protocolo de uso, devido aos diferentes setores do hospital e a capacidade de uso, né? Alguns por mais tempo, outros por menos tempo. Eu, professor Elucir, já fizemos algumas pesquisas sobre a adesão dos profissionais ao uso de equipamento, né? E até meses atrás, a gente tinha uma luta de realmente os profissionais usarem os EPIs. E hoje a gente está beirando ao momento que eles podem faltar. Então, eu acredito muito no trabalho da CCIH,
em conjunto, né, com as unidade de terapia intensiva, COVID, não COVID, e os demais setores do hospital, penso que eles têm condições de nos ajudar na questão de uso e tempo de uso dos EPIs. Inclusive a Agência Nacional coloca essa abertura, né, de que as comissões de controle de infecção podem desenvolver os seus protocolos de reuso e de uso prolongado. Então, assim, isso está respaldado na lei, né, mas como todo mundo quer ouvir um tempo, eu acho que assim, o que a gente precisa discutir é a questão da segurança atrelada à questão da escassez de material. Então, se a gente não está vivendo um momento de escassez grande, a discussão dos 5 usos acredito ser segura. Se o momento é de escassez, o protocolo da CCIH em relação à questão atrelada ao que a professora Renata também já colocou, em relação ao protocolo de armazenamento, de guarda dessa máscara, pode ampliar esse tempo. É um problema que a gente vai enfrentar, né? Com a possibilidade de volta dos nossos alunos, a guarda dessa máscara em cada setor do hospital. Nós sabemos que tem áreas que isso já é mais estruturado, principalmente as áreas que já faziam uso da N95, como era o caso da UETDI, do MI, mas vejo que teremos dificuldade em outros setores em que isso não era tão utilizado e às vezes não dispõe de local para que a gente possa armazenar. É outro ponto que a gente vai precisar discutir quando a gente voltar com os alunos para o hospital. Obrigada. Mais uma vez, parabéns a Mayra e para a doutora auxiliadora, que tem promovido toda semana um encontro das dificuldades e os desafios frente à pandemia. Mayra, vou dar mais um parabéns para você, tá? Pela sua aula, mas eu vou ser bem direta. Você apresentou aí a questão do uso do avental, né? Tem alguns serviços fora, no Brasil, lógico, que usam os macacões, né? E a impressão que eu tenho, posso ser que eu esteja errada, é que o risco de contaminação é maior, principalmente na retirada. Eu não sei o que você acha com relação a isso, né? Porque tem várias cidades que usa todo aquele macacão completo, que vai até a face, e eu fico imaginando o cuidado na retirada de tudo isso. Isso é um ponto. Outra coisa que eu queria só fazer um comentário, algumas pessoas que vão assistir essa aula, eu acho que porque tem serviços que estão preconizando a N95 até um mês. Entendeu? Isso é fato, pela situação que nós estamos vivendo. A pessoa vai lá, assina um caderninho, trabalha na área de Covid e fala, olha, você tem direito a essa máscara mensalmente. E é um custo para você conseguir uma outra máscara. Então, eu acho que é tudo questão de muita dificuldade mesmo. Esse era o meu comentário, mas tem aqui a questão da primeira pergunta. Bom, professora Jaciara, obrigada pelo elogio e pela pergunta, e assim, realmente a questão do macacão, acho que a gente poderia até ter discutido mesmo, o doutor Paulo também já tinha falado, acho que com certeza a colocação que a senhora fez é totalmente prudente, eu percebo que é muito mais difícil fazer a desparamentação com o macacão, então assim, acho que não é indicado o uso desses macacões por essa dificuldade, assim. Eu até vi um macacão, a gente tentou colocar e retirar, fazer um teste com esse macacão, e realmente é inviável, assim, do ponto de vista para contaminar. Dá a falsa segurança de que o profissional está mais protegido, porque cobre todas as partes do corpo, no entanto, na hora de tirar, é impossível ele não contaminar. Então, assim, eu até li um estudo em que eles fizeram um comentário de que, mas ele está com uma outra roupa privativa por baixo, e essa roupa vai ser lavada também, então não tem problema contaminar. Então, assim, eu
desaconselharia a questão do uso desses macacões. Acho que realmente o que a gente precisa são de aventais que fecham na lateral, que sejam impermeáveis, mais fáceis de retirar, mas que promovam a segurança do profissional. Em relação à questão do comentário dos 30 dias, é o que a gente discutiu, né? Infelizmente, de acordo com a escassez, alguns serviços podem precisar fazer adaptações aos protocolos. Mas aí é importante que se tenha bem definido os critérios, a avaliação que vai ser avaliado antes de reusar essa máscara por períodos tão grandes como esse. Queria parabenizar a Mayra pela palestra, você fechou todo o conteúdo, e a doutora Auxiliadora, que tem feito todas as quartas-feiras esse meeting de pessoas que vêm colocar sua experiência aqui, como vocês todos, que eu acho muito interessante e louvável. Meu comentário é simples, rápido, é só para falar assim que na instituição que eu trabalho, a gente usa 10 dias, né, a N95, e tem esse controle de quem pegou a máscara e quando devolve, vencidos 10 dias, e tem um local onde fica guardada essa máscara, dentro de um saquinho, num local disponibilizado na instituição para quando ele volta, tá? Mas basicamente isso. E queria parabenizar o nosso Semmelweis aí, o Paulo de Tarso, não é o Semmelweis? Que o Semmelweis hoje estaria se derretendo de sabor até aqui, desde a lavagem das mãos até esses EPI de astronauta, ele ia estar feliz da vida. Seria muita honra, ô Marcos, me chamar de Semmelweis. Obrigado, um abraço. Boa. Pessoal, eu queria fazer um último comentário, uma pergunta, na verdade, para você e para todos aí. A Jaciara falou do macacão, né? Mas a minha pergunta é em relação ao tipo de avental. Porque a gente tem o avental descartável e o não descartável. A gente reserva o descartável para aquelas situações onde eu vou ter maior risco de geração de aerosol, mas eu queria ouvir a opinião de vocês quanto a isso, o impermeável em todas as situações, o que vocês acham, e com relação àquela história de utilizar 2 luvas, uma luva, um par de luvas e outro par de luvas por cima, que eu queria saber o que vocês acham disso, e queria que você comentasse sobre um projeto que você tem em mente sobre o uso de aplicativo, né, para orientação, que eu acho bastante interessante, se a gente conseguir desenvolver isso, para orientação, a paramentação e desparamentação. E aí a gente finaliza. Obrigada. Bom, professor, em relação à questão do uso das 2 luvas, assim, eu não indicaria. Eu acho que, assim, o risco do profissional contaminar uma ou 2 é grande, então, ele teria mais trabalho para tirar a segunda luva do que ele teria para higienizar a mão depois de tirar a luva. Então, assim, eu indicaria tirar uma luva, um par de luvas e higienizar as mãos com álcool e depois fazer a retirada do avental. Então, eu acho mais seguro higienizar a mão do que usar 2 luvas. A pergunta anterior foi? Avental impermeável ou não? Sim. Em relação à questão do avental impermeável, eu acho que aí a gente já volta à questão da escassez de material. Seria adequado que a gente usasse sempre aventais impermeáveis e descartáveis, né? Acho que isso para qualquer cuidado a qualquer paciente, né, durante a assistência à saúde, em que fosse indicado o uso do avental. No entanto, também a gente tem que levar em consideração a questão da escassez de material. Então, o que a Agência Nacional tem orientado e os estudos também é que você reserve o uso dos aventais impermeáveis para situações em que ocorra o risco de exposição a fluidos, secreção ou qualquer tipo de contaminação por esses fluidos, né? Então, se você, por exemplo, for fazer uma avaliação clínica de um paciente que não está hipersecretivo,
não tem risco de desconexão, por exemplo, não está entubado, não corre o risco de desconexão acidental das extensões, aí acho que nesse caso a gente poderia não fazer o uso do avental impermeável. Mas vamos supor, é um paciente que, apesar de não estar em ventilação mecânica, é um paciente que está com diarreia ou vomitando e potencial geração de secreção, eu indicaria o avental impermeável. Em relação ao projeto do aplicativo, doutor, assim, realmente eu tenho a intenção de criar um aplicativo que oriente a paramentação e a desparamentação com o uso de tablets, por exemplo, que fosse reservados, que ficariam, né, a proposta seria um tablet na unidade, um tablet fora, considerando que o profissional desparamenta parte dentro da enfermaria e fora na antessala ou no local disponível também, e que esse aplicativo conversasse, interagisse com o profissional e fosse alertando os momentos, para ele ter atenção, relembrasse os momentos da higiene de mãos, mas depende de financiamento, então, assim, para desenvolver um aplicativo, a gente já fez o levantamento dos custos e gira em torno de R$50 mil, então, eu espero conseguir um financiamento para a gente tentar fazer esse aplicativo. Só queria falar, auxiliadora, o seguinte, quando você fala em avental descartável, avental impermeável, qualquer outro artigo ou EPI, principalmente nessa época agora, tem uma chuva no mercado aí, né? E de qualidade muito questionável, né? Assim como as máscaras N95, né? A gente precisa garantir a qualidade, né? Se você vê as coisas que nós recebemos lá, como o avental descartável, impermeável, até algumas doações ou fornecedores, você compra uma capa de chuva para ir no jogo do Botafogo de Ribeirão Preto, eles estavam vendendo aquilo como avental impermeável descartável, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, já que muitas pessoas vão assistir, precisa ter muito cuidado para ter pelo menos o mínimo das especificações quando for adotar, que é a mesma história do macacão. Muito cuidado, porque de repente você acha que está oferecendo uma proteção boa, ótima para o profissional e, na verdade, você está expondo esse profissional a mais risco, né? Então, às vezes, um bom avental de tecido, que você faça um uso único, né? Em cada atendimento do paciente, seja melhor do que um avental, entre aspas, descartável aí, impermeável que tem sido oferecido no mercado. É só ter esse cuidado na hora de fazer a aquisição dos teus EPIs para não comprar gato por lebre. Posso comentar? Deixa eu aproveitar, agradecer o convite ao CTI, em nome da professora auxiliadora. Agradecer aí a excelente palestra, Mayra. E reforçando isso que o Paulo falou, hoje a gente tem que trabalhar com uso racional de EPI, né? A gente fala de uso racional de antimicrobiano, mas uso racional de EPI. Por quê? Hoje a gente trabalha com avental impermeável para situações que necessitem ser impermeáveis, né? Eu concordo plenamente com o Paulo. A gente tem aventais de tecido extremamente muito bons que acabam sendo impermeáveis para muitas situações. Então, eu vou falar para vocês, eu tenho muito mais receio de uma escassez de avental, porque tem chegado muito avental de baixa qualidade, né, nos hospitais, em que a CCH, o SESMS, chega muito para nós que a gente tem que ir lá avaliar. Não é possível que isso aqui seja impermeável. Então a gente tem barrado muito aventais de baixíssima qualidade, que não poderia nem entrar lá na portaria do hospital. Então, assim, a N95 é um problema, a gente está trabalhando com isso, mas outros EPIs, eu vi uma pergunta aí agora sobre o Face Shield para a N95. Ela não é uma proteção, sim, para a N95, e ela otimiza o menor uso da máscara cirúrgica, né? Que o uso da máscara cirúrgica sobre a N95, ela não deveria ser para esse fim, mas muito se usou por não ter a Face Shield e o protetor facial. Então, assim, eu achei espetacular a abordagem, eu acho que é isso mesmo.
mas hoje trabalhar com uso racional de EPI é a meta. É a meta e eu vejo cada vez mais em que hora a gente está na máscara. Já tivemos na máscara cirúrgica como um problema, porque começou a chegar a máscara cirúrgica sem fixador nasal, com problema de fixação no profissional, isso entrando dentro do centro cirúrgico, e a gente barrou. Então, cada vez mais, a gente vai ter, nós controladores, o usuário tem que notificar o gerenciamento de qualidade, gerenciamento de risco, e ter esse feedback constante. Tá? Mas eu queria agradecer todos os debatedores aí, foi muito bom mesmo, e professora auxiliadora, parabéns por mais essa palestra aí, muito bom. Então, essa questão do avental, realmente, assim, a gente colocou a questão das gramaturas, que é um item a se olhar, né, a questão da gramatura 30 e 50, mas o que vocês colocaram, o Dr. Paulo e o Dr. Gilberto colocaram, da questão de que, às vezes, tem a inscrição de gramatura 30 e 50 e o avental não é impermeável e é fino demais e que promove a questão da contaminação. Então, acho que precisa reforçar a importância, né, dessa parceria do SESMIT com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar para fazer a avaliação desses equipamentos de proteção que entram dentro das instituições de saúde, com certeza. Mayra, eu queria parabenizá-la pela palestra e vou deixar uma dúvida aqui da vida prática, tá? Então, muitos pacientes, às vezes, eles chegam no hospital, eles ainda não têm esse diagnóstico aí de ser positivo para o COVID, ele acaba não indo para um setor COVID, depois ele é remanejado. E muitos profissionais, eles questionam que eles entraram em contato com esse paciente com a própria roupa, sem ter um avental, por exemplo. Como eles deveriam proceder, o que fazer com a própria roupa ao sair daquele contato com o paciente? Eles têm muito medo de levar essa roupa para casa. Júlia, acho que, na verdade, assim, começa um problema que já não deveria ter acontecido, né? Um paciente que tem uma suspeita ou qualquer, assim, nenhum paciente entra na instituição se ele não tiver algum tipo de suspeita, né? Ele não vai ficar positivo sem ter nada, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar muito com essa questão dos pacientes suspeitos para já passar por um protocolo de triagem e que os profissionais estejam devidamente paramentados para fazer essa triagem. Acho que esse é o primeiro ponto. Agora, suponhamos que ele desenvolva durante a internação e tenha sintomas e o profissional tenha tido, assim, a roupa vai ser higienizada da mesma maneira como qualquer outra roupa na sua casa. Então, assim, ele não precisa de tratamentos adicionais para a questão da roupa, que pode ter sido exposta à questão do coronavírus. A grande que a gente reforça é que as medidas de precaução padrão, quando são bem utilizadas, reduzem muito a chance de transmissão por contato da maioria das infecções. No caso do COVID, tem a questão da transmissão respiratória. Então, por isso, né, essa questão da importância da triagem para que o profissional possa usar a máscara. Mas, assim, se o profissional usou as medidas de precaução padrão, provavelmente a roupa dele não deveria estar contaminada, mesmo tendo atendido um paciente com Covid. Só acrescentar o que a Mayra falou, eu acho que realmente ela tem razão e vai depender muito do grau de contaminação dessa roupa, né, Mayra? A não ser que seja um acidente, né? Que tenha ocorrido um acidente ou uma contaminação muito grosseira dessa roupa a ponto de dela não ser de uma lavagem e uma limpeza domiciliar normal que não eliminasse o coronavírus aí, né? Por exemplo, se tiver uma contaminação grosseira, e acho que a gente não indicaria nem que esse profissional levasse a roupa para casa, né? Então, no caso de contaminação grosseira, aí a roupa ficaria restrita para tratamento na instituição hospitalar. Então, aí no caso de contaminação grosseira, o tratamento seria outra, porque assim, eu tinha entendido que era um atendimento ambulatorial convencional. Ok, pessoal, muito obrigada a todos. Eu queria fazer, até dentro disso que a Júlia falou,
Um comentário assim, muitas vezes a gente reclama, mas a gente está num local de excelência, de primeiro mundo, né? Porque o paciente interna, mesmo suspeito, eu fico angustiada, às vezes, de usar EPIs todos completos num paciente que é suspeito, fracamente suspeito, e na maioria das vezes ele vai sair e você usou desnecessariamente vários EPIs. Isso me angustia bastante de internar pacientes com suspeita fraca. Mas a gente sabe que em menos de 24 horas a gente tem o resultado. Então, assim, a gente está num centro realmente de excelência e a gente tem conseguido fazer isso. O nosso fluxo consegue que a gente dê alta o mais breve possível da unidade COVID para não COVID, né? E gostaria de salientar a nossa proximidade com a CCIH. A gente tem um trabalho assim, extremamente importante ali com o Gilberto, e eu queria agradecer assim, saudosistamente, lembrando do passado, o que eu aprendi com o Dr. Paulo de Tarso, porque na época da minha residência, na verdade, assim, o aprendizado que eu tive de antibiótico terapia, de uso racional de antibiótico, foi com ele, o Dr. Marcos Feres, na UTI, como intensivista, que ele era preceptor da minha residência. Aprendi muitas coisas que eu lembro até hoje, repassos para os residentes, né? E com a Mayra e o Gilberto, que a gente está, e a Silvia, com certeza também, quando ela era da CCH, na época do Paulo, a gente fez muitos trabalhos juntos lá. E agora com o Gilberto à frente da CCH. Então, realmente, essa parceria, ela é muito importante em temas como esse, né? Que nós estamos muito intimamente ligados ali e que é muito importante ter essa parceria e falarmos a mesma linguagem. Então, gostaria de agradecer a disponibilidade de todos aqui hoje, foi muito produtiva a nossa discussão, e tenho certeza que quem for assistir vai ser bastante produtivo para eles, e que nós estaremos lá online para responder as questões. E conto com vocês nos nossos próximos episódios aí, nas próximas semanas. Muito obrigada a todos. Um abraço a vocês.